Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast, no seu favorito e até aquele que você acha ruim. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, mais uma vez, virtualmente, Guilherme Vefor. Guilherme, você está bem? Eu estou muito bem, Gabriel, e é um prazer inenarrável abrir mais uma vez as cortinas desse espetáculo que é o Bola na Agulha. Com essa frase, eu passo a palavra para nossa estrela da companhia, o nosso voz de veludo, Álvaro Logulo Neto. Um salve aos companheiros. Olá, Guilherme. Olá, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês mais essa vez. E mando o meu abraço também para a nação agulheira, que, como sabe, pode nos acompanhar em qualquer uma das plataformas mais famosas da internet. Com a @bola na agulha, com um A entre o N e o G, você encontra a gente no Twitter e Instagram. Bola na Agulha normal, pro Facebook, YouTube e Spotify. Onde você quiser, a gente tá. E demonstrando muita humildade, eu só queria registrar aqui um forte abraço a um ouvinte assíduo do Bola na Agulha, Luiz Fernando Palma. Um abraço, Luiz. Obrigado por ouvir, obrigado pelas suas opiniões. Você é um fã exímio do Bola na Agulha. Essa semana vamos retomar o Bola na Agulha, tratando de assuntos específicos da pauta esportiva para falar sobre a MP 984, a medida provisória assinada por Bolsonaro que altera os direitos de transmissão dos jogos de futebol, reduz o tempo de contrato mínimo que um clube pode oferecer a atletas e altera as regras de patrocínio das empresas que transmitem os jogos. Para essa nossa conversa hoje, a gente tem Luiz Marcondes, presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, que vai ajudar a gente a destrinchar o assunto e ser didático em relação ao juridiquês que envolve a questão. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Como é que está? Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico honrado em participar. Então, antes de mais nada, para deixar claro para as pessoas, MP, medida provisória, é um recurso exclusivo do presidente da República com força de lei para casos de urgência e muita relevância na teoria. Ela tem efeito imediato, mas depende do Congresso para ser definitivamente uma lei. Vale por 60 dias, podendo se prorrogar esse prazo por mais 60. O Congresso tem 45 dias para votar, senão a MP tranca a pauta da casa em que estiver tramitando, seja na Câmara ou no Senado. E depois disso são votadas as emendas e só um adendo para esse texto. A MP 984 foram sugeridas mais de 90 emendas. E a MP 984, que é justamente sobre a qual a gente vai tentar se debruçar hoje, é uma medida provisória que altera a Lei Pelé, que é a lei que regulamenta o esporte brasileiro. E ela altera a Lei Pelé em 3 pontos principais. Ela muda as transmissões dos jogos de futebol, a negociação das transmissões dos jogos de futebol, permite que emissoras de TV e rádio e plataformas de streaming façam publicidade nas camisas dos times e reduz o tempo mínimo de contrato entre clubes e atletas de 90 para 30 dias. E você, Luiz, num texto escrito no site Lei em Campo, disse que essa medida provisória ela pode trazer insegurança jurídica. Eu queria que você explicasse um pouco o que isso quer dizer e essa insegurança jurídica abre margem para quê? E além disso, como você enxerga legislar uma pauta como essa dos direitos de transmissão por meio de medida provisória? Bom, exatamente. Eu escrevi na minha coluna do Lei em Campo que a medida provisória traz uma insegurança jurídica e, no meu sentir, a todos deste ecossistema desportivo, a todos do futebol. E vou explicar o porquê. Medida provisória é, como foi adiantado, um instrumento que tem o poder executivo para legislar de forma provisória, né? Desde o iluminismo francês, desde a Revolução Francesa, nós temos um modelo muito claro de tripartição dos poderes, quer dizer, o executivo administra, governa, mas o legislativo que legisla e o judiciário que julga. Quando nós pensamos numa situação excepcional, por isso que há, pelo artigo 62 da nossa Constituição, a possibilidade do executivo legislar, isso é feito de forma excepcional e, por isso, a necessidade de que haja urgência e relevância do tema. Então, por que há uma insegurança jurídica? Porque se nós formos pensar nos 2 temas em especial tratados pela MP, o primeiro é o trabalho desportivo. E esse está muito claro, claríssimo, não é? Que havia a necessidade da medida por parte do Executivo. Não daria para esperar as casas, né? Não daria para esperar o Congresso, o Parlamento,
editar uma norma específica para o período de pandemia com relação ao trabalho desportivo. É necessário que as entidades de prática desportiva, que os clubes, possam fazer um contrato menor, né, do que é obrigatório pela Lei Pelé para um período normal, porque a pandemia trouxe essa situação de dos campeonatos serem pausados e voltarem, né? Já voltou o Carioca, vai voltar as outras competições, então seria também desproporcional obrigar que os clubes que só disputam competições por um período de tempo, e muitos clubes do interior têm essa questão, que fizessem um contrato de 3 meses. Por isso, tem lógica, é razoável que o governo adote, por uma medida provisória, um período menor do contrato de trabalho desportivo. Todos do ecossistema desportivo já esperavam essa medida, quer dizer, até clamavam por isso. Agora, a questão é vir por medida provisória a mudança do modelo de negociação de um direito que é muito sensível, muito importante para o esporte, para o futebol, que é o direito de arena. O direito de transmissão hoje talvez ainda seja o que traz maior renda para os clubes. Então não fazia sentido, como na minha visão ainda não faz sentido, que isso seja feito por uma medida, esse modelo seja mudado por uma medida transitória, por uma medida específica, esporádica, para um período específico. Por isso, não é adequado por medida provisória. E por que causa insegurança jurídica? O que é a insegurança jurídica? Você precisa ter com clareza quais são os seus direitos e também os seus deveres para que você formalize contratos e estabeleça relações. Se desde 1973 todos os clubes tinham um modelo definido de comercialização dos seus direitos televisivos, por conta da pandemia, todos os sistemas esportivos tiveram prejuízos, mas não é do dia para a noite, não é sem debate, não é sem avaliação de todos desse ecossistema, não é, que a coisa pode dar certo. Então, por isso que eu penso que é adequado, é bacana nós pensarmos, nós temos um novo modelo de comercialização. Mas como citei na minha coluna em campo, penso que é uma MP surreal. É uma obra de arte, ou seja, é uma questão bastante positiva, mas com traços surreais. É uma obra de arte surrealista, porque ela não deveria ser feita por uma medida provisória. Na medida em que há, sim, relevância do tema, mas a urgência deste tema específico, né, do direito de alena, mudar o modelo para esse período de pandemia de forma transitória, acho que não seria o melhor, não seria o mais razoável. E é bem interessante você citar esse ponto específico da questão dos contratos, que de fato ele é visto como algo que realmente precisa de urgência nesse momento, o que não é o caso da parte que se refere às transmissões, que é o que a gente gostaria de aprofundar mais nesse programa. Para explicar rapidamente, para quem não sabe ou não entendeu direito o que aconteceu na quinta-feira da semana passada, né, mais de uma semana, a MP para as transmissões, ela garante que os times mandantes dos jogos têm exclusividade para negociar as transmissões da partida. Então, um exemplo, se joga Corinthians e Flamengo em São Paulo, o Corinthians vai ter exclusividade para negociar com qualquer empresa ou grupo midiático os direitos de transmissão desse jogo. Antes dessa MP, que já está funcionando nesse momento, né, a negociação precisava do consentimento das duas equipes. O que agora vai acontecer só nos jogos que forem com um mando neutro, fora das cidades. Aí ainda vai precisar desse consentimento. Mas hoje, se o Corinthians, sendo mandante, quiser vender os direitos dele para qualquer canal, ele não precisa da aprovação do Flamengo, adversário dele. Na semana passada, quando a gente conversou com o Juca Kfouri, no nosso programa, ele comentou bastante sobre algo que você também citou, dessa MP surgir de repente, e um dia depois o Jair Bolsonaro se reunir com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A gente sabe que tanto o Bolsonaro quanto o Landim têm as suas desavenças com a Rede Globo, e que por sua vez compra essa briga e tenta manter o seu domínio sobre as transmissões. Então não tem exatamente um santo nessa história. Mas com essa decisão ocorrendo às pressas, criam-se muitas dúvidas. Então eu queria te perguntar, Luiz, na verdade são 3 perguntas em uma. Primeiramente, esses contratos que foram já feitos, os contratos vigentes, vão permanecer mesmo com essa MP? Como que fica a situação do Flamengo neste Campeonato Carioca? Na sua opinião, ele poderia fazer as transmissões dele? E se a Globo de fato se prejudica com esse cenário? Bom, bacana. O tema é bastante polêmico também. Logo que foi editada a MP, surgiram aí diversas opiniões, mas uma interpretação sistemática e teleológica
das nossas normas, do ordenamento jurídico brasileiro, sistema jurídico brasileiro, eu posso posicionar vocês que, primeiro, os contratos válidos, vigentes, em andamento, né, neste momento, não são diretamente impactados. Aqui o juridiquês seria ato jurídico perfeito, não sofre impacto imediato por conta da alteração de lei, nem mesmo por conta de uma medida provisória que tem força de lei. É dizer o seguinte, os contratos que já tinham sido formalizados, eles devem ser cumpridos de acordo com o estipulado em um contrato, porque o contrato foi formalizado em uma época que a lei dispunha algo distinto, mas para que haja a segurança jurídica, voltamos à segurança jurídica, ou seja, clareza de obrigações, de direitos e de deveres, as partes devem seguir cumprindo este contrato. Então, todos os clubes que tinham contrato efetivamente com a Globo, licenciando esses direitos, eles devem seguir cumprindo esse contrato, assim como a Globo cumprindo também, fazendo o seu pagamento, a sua contraprestação, a licença dos direitos. Agora, segundo ponto, e o Flamengo? O Flamengo pode, por conta da MP, fazer a comercialização dos jogos do Campeonato Carioca, vez que não tem contrato com a Globo? Sim, de novo, no meu sentir, com uma interpretação sistemática e teleológica de todas as normas do nosso ordenamento jurídico, o Flamengo pode sim. Por quê? Porque o Flamengo não tinha contrato antes do início da edição dessa MP e, nesse momento, essa MP está vigente, ela está em vigor e, por força desta MP, o Flamengo pode ir ao mercado e comercializar esses direitos. O próprio Flamengo pode sim explorar essas imagens, explorar o direito que tem comercialmente, seja pela Flá TV, seja por uma outra plataforma. A Globo supostamente teria dito que o Flamengo não poderia assim dispor desse direito nesse momento, porque ela tem um contrato com as outras equipes. Então ela seria prejudicada. Bom, vamos aqui fazer uma reflexão, todos nós, independente de sermos ou não operadores do direito, se o Flamengo e a Globo não tinham contrato na vigência, na disposição anterior, como estava a Lei Pelé, ou seja, na época em que as duas equipes precisavam dar anuência para um espetáculo esportivo, ser explorado, a Globo não poderia passar os jogos do Flamengo, correto? Não poderia. Ainda que tivesse direito do Bangu, direito do Boa Vista, não poderia passar o jogo do Flamengo, não poderia. Aí vem a MP, dizendo que agora o mandante pode explorar os direitos ali daquele espetáculo esportivo e não precisa da anuência do visitante. O Flamengo vai continuar sem contrato com a Globo. E agora, ele sim pode explorar. A Globo não vai ter um prejuízo. Essa MP não traz prejuízo à Globo. Pelo contrário. Se nós formos pensar, a Globo passa a ter o direito de explorar comercialmente os jogos em que o Flamengo é visitante. Então ela não tem prejuízo. Qual é o prejuízo da Globo? Se nós avaliarmos não só sob o prisma jurídico, mas sob o prisma da razoabilidade, a Globo antes não poderia passar nem o jogo do Flamengo, nem mesmo daquelas equipes que ela tinha o direito, porque o Flamengo não iria autorizar. Agora só uma equipe precisa autorizar. Se ela tem a autorização das equipes que jogam contra o Flamengo na condição de mandante, no meu sentir, ela foi beneficiada, porque ela pode explorar estes jogos, estes espetáculos, em que o Flamengo é visitante. É muito importante pontuar isso, né, Luiz? De que a Globo está conseguindo agora operar por essas duas premissas jurídicas, né? Tanto a anterior à MP quanto a nova. E talvez ela só não transmita os jogos em que o Flamengo é visitante por uma questão política, né? Perfeito. A Globo, por questões, políticas, nós não sabemos os bastidores, não é? Então ela pode se furtar de transmitir. Até isso é interessante nós entendermos. O contrato que a Globo faz com os clubes, da qual eu não tive acesso a um instrumento de contrato efetivamente, mas é o que é veiculado pela mídia, na verdade a Globo não fica obrigada a transmitir a partida, quer dizer, ela compra o direito que a possibilita transmitir uma partida se ela tiver interesse. Olha que situação interessante. Então ela dizer que seria prejudicada pelo Flamengo explorar a sua imagem
tendo a possibilidade legal, né, por força aí da MP, não vejo razoabilidade. Pelo contrário. Agora, se ela não quer transmitir, como ela poderia não querer, tendo os direitos do Flamengo, ela poderia querer não transmitir qualquer outra coisa, porque ela compra a possibilidade de transmitir. Por isso que acho de forma clara que ela não se prejudica e, naturalmente, o Flamengo pode sim explorar esses direitos. E é até interessante situar as pessoas que estão ouvindo a gente, as disputas do Flamengo com a Rede Globo, elas já são desde o começo do ano, pelos valores dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Inclusive, justamente, Flamengo e Globo não chegaram a um acordo por essas transmissões. Dois foram os principais fatores, né, que afastaram o clube da emissora. Primeiro, esse valor a ser recebido pelo Campeonato Carioca. O Flamengo entendia que ele não tinha que receber o mesmo que os seus rivais, por ter mais torcida, por ser mais rentável. Do ponto de vista da mídia, ele deveria receber mais que os 18 milhões que a Globo ofereceu. Além disso, a vontade do Flamengo, o desejo do Flamengo de investir no seu canal do YouTube, na Flá TV, e transmitir as partidas por lá. Além do fato do Flamengo estava negociando, isso deu uma esfriada depois que o Flamengo fechou o patrocínio com o Banco de Brasília, que vai patrocinar o clube, ele estava negociando um patrocínio com a Amazon. E a Amazon já demonstra interesse em investir em transmissões de futebol, e isso seria permitido graças a um outro termo dessa MP, que a partir de agora permite que as empresas, os grupos que estiverem transmitindo os jogos, também possam patrocinar as equipes dos jogos em que estão transmitindo. Inclusive, isso abre uma premissa interessante para a própria Globo já começar a patrocinar os times. Ou não, Luiz? Estou errado. Não, está certíssimo. Para que nós possamos ilustrar, seria bacana nós voltarmos aqui no tempo, talvez começo de 2019, e lembrar do caso Palmeiras-Rede Globo. O Palmeiras, uma equipe estruturada e equilibrada financeiramente, também não aceitou de primeira a proposta feita pela Rede Globo e começou um duelo entre Rede Globo e Palmeiras, não é? O Palmeiras dizia não querer estar no mesmo nível que outras determinadas equipes, sabendo que Flamengo e Corinthians tinham outro patamar, não é? Uma expressão que o Flamengo gosta bastante. E o Palmeiras não aceitou e passou ali a duelar com a Globo, buscando que a Globo entendesse que o produto Palmeiras seria um produto um pouco mais valioso. E aí nós chegamos para 2020. Então, a Globo e o Flamengo também entraram nesse conflito. O Flamengo querendo receber mais, entendendo que houve aí um crescimento de atratividade do seu produto por ter sido campeão, por ter um time diferente tecnicamente, enfim, não importa o motivo, mas o Flamengo também dispôs à Globo. Eu não quero aceitar o valor que você me passa. E se nós formos pensar, a Globo tinha, sim, uma espécie de monopólio no nosso futebol, porque ela sempre adquiriu o direito de todos de forma linear e, sinceramente, eu também não penso que isso seja o melhor modelo, não é? Por que não é o melhor modelo? Porque não haver competitividade entre emissoras também pode jogar o valor do produto para baixo. Voltamos a pensar que a Globo não era obrigada a transmitir o futebol. A Globo transmitia se fosse interessante para a Globo. A Globo tinha a oportunidade de escolher o jogo. A Globo, por vezes, mudou o horário das nossas partidas. E isso é algo claro para todos. Então, se nós formos pensar neste duelo, né, Globo-Flamengo, isso não é novidade. Agora, cabe às partes dispor da melhor forma, porque o Estado, porque o nosso país dispunha que o direito do espetáculo era de duas equipes. Você não tem um espetáculo esportivo, futebol, com uma equipe só. Então, naquele modelo, de acordo com a lei vigente à época, era o que era possível. E os clubes que tinham capacidade financeira um pouco maior conseguiam negociar com a Globo de forma melhor. Opa, vamos pensar de novo. O que muda aqui é o modelo. Por isso que, supostamente, a Globo tem uma situação desvantajosa, porque antes, com a possibilidade dela negociar com todos e ter o controle do sistema, agora não é assim. Ela pode controlar as equipes enquanto mandantes, mas não controla, enfim, quando as equipes que ela não tem licença sejam mandantes. Nesse sentido, ela tem uma situação pior. Mas eu penso que seja melhor para o nosso esporte. Para finalizar esse ponto, vejo que o modelo que nós temos adotado nesse momento talvez também não seja
o melhor modelo do mundo. Quer dizer, por isso que eu acho que é importante o debate. Por quê? Se nós formos pensar, modelo em que o mandante tem os direitos, é um modelo de Portugal, por exemplo. Mas já há fortes críticas de órgãos antitrust portugueses dizendo dessa questão, que isso enfraquece o futebol português perante outros mercados, perante outras ligas. Por exemplo, se nós pensarmos no modelo de liga e no modelo de negociação da Premier League, do futebol inglês, lá na Premier League, como é que funciona? Os clubes têm um valor fechado para a competição e 50% é destinado igualitariamente a todas as equipes. E a outra metade é distribuído, aí sim, de forma desigual, mas por conta do desempenho. Só que não há muita diferença entre a equipe que fica com o pior desempenho desportivo para a equipe que é campeã. E a competição sempre se mantém atrativa, porque há competitividade. E trazendo para dentro do campo aí mais uma peça nesse grande jogo de xadrez que é a disputa pelas transmissões no Brasil, eu queria falar um pouquinho da CBF. Quando saiu essa medida provisória, muito se falou que a CBF, pela grande histórica parceria com a Globo, poderia se ver prejudicada, poderia discordar, poderia fazer até declarações contrárias a essa medida provisória. No entanto, numa entrevista recente à Folha de São Paulo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ele declarou que enxerga com muito bons olhos e que essa medida provisória não só permite a entrada de outros serviços, como o Facebook, o Google, a própria Amazon, como também ela possibilita que sejam mostradas partidas que antes ficavam meio no escuro, né? Que não eram vistas justamente por essa questão de não ter contrato definido. E esse posicionamento da CBF, ele foi bastante surpreendente, né? De que maneira, você até falou da competitividade, da valorização do produto, enfim. E a gente sabe que no Brasil quem tem o controle institucional do produto é a CBF. De que maneira a CBF é afetada por essa história e como você avalia essa reação surpreendentemente positiva da CBF à medida provisória? Bom, bacana a pergunta, porque ela dá o gancho de nós fazermos aqui uma avaliação de duas questões, e essas duas questões com uma linha histórica. A primeira, da CBF. A CBF vem numa mudança de forma de trabalho, de governança. O atual presidente, o Rogério Caboclo, trouxe já algumas modificações internas à CBF, e a CBF tem crescido, a CBF tem avançado em alguns pontos importantes no controle do nosso futebol, né? Se nós pensarmos na CBF, quando o Brasil foi tetracampeão nos Estados Unidos, e se nós pensarmos na CBF de hoje, olhando ali a forma, o modelo de gestão, nós vamos encontrar muitos pontos positivos. Podemos até ainda ter pontos negativos, mas já houve um avanço nesse sentido. Então, por isso que, no meu sentido, não surpreende o posicionamento da CBF. A CBF também quer que o produto seja cada vez mais atrativo e, naturalmente, mais rentável. Agora, se nós pensarmos também na linha histórica do modelo de transmissão, então, de novo, o modelo que nós tínhamos até a edição da MP é um modelo que vem da década de 70, quando explodiu a televisão, né? Quando a televisão ganhou força. Primeiro nós tivemos a lei dos direitos audiovisuais, que foi basicamente a lei que deu contornos à questão do boom da TV, e depois nós tivemos leis específicas do esporte, tivemos a lei de 76, a lei do passe, depois nós tivemos a lei Zico em 93, por fim a lei Pelé, mas o modelo de negociação, o modelo de exploração comercial, ele não foi alterado, com algumas pequenas alterações. Posso citar que no início a lei Pelé obrigava que os clubes repassassem 20% e não 5%, 20% do direito de arena aos jogadores. Para os atletas foi algo pior, quer dizer, de 20% passou para 5%. Mas, enfim, o modelo, quer dizer, ambas as equipes precisam negociar para que o espetáculo seja transmitido. O modelo é da década de 70. E esse modelo não está adequado para o nosso momento de esporte. Eu vou até ser mais crítico. A nossa Lei Pelé, que cumpriu um papel importantíssimo quando veio, né, porque ela veio após o caso Bosman, liberação do passe, acabou o passe, e o advento da Lei Pelé que trouxe a liberação aqui dos atletas, ela já cumpriu o seu papel. Mas hoje, a Lei 9.615 de 98, apelidada Lei Pelé, normas gerais do nosso esporte, ela não está mais adequada para a nossa realidade. Então, nós precisamos de mudança. Agora,
enquanto operador do direito desportivo, eu imagino que todas essas mudanças devam ser trazidas para o debate dentro dos participantes desse ecossistema. Os principais interessados, que são os clubes, também os atletas devem participar, as federações, a Confederação Brasileira. Nós precisamos entender que todos estão, de certa forma, conectados e há um impacto em toda essa estrutura. Por isso, vejo com bons olhos a mudança, mas friso aqui a importância de que todos participem deste processo. Interessante. E agora a gente pode falar justamente sobre isso. Vamos falar um pouco sobre o que os clubes estão pensando, né, dessa medida. Além de ser algo que surge da noite pro dia ali, numa canetada do Bolsonaro, depois de um forte lobby do Landim, né, alguns políticos até chamaram de a MP do Flamengo, por não ter consultado os outros clubes ou incluídos na discussão, como você bem disse. Sempre bom reforçar que essa é uma medida provisória que ainda vai ser votada, então ela pode ser provavelmente muito alterada, ter algumas mudanças significativas ao longo do processo. Mas quanto aos clubes, em particular, há muito entusiasmo. E quando a gente fala de clubes, não é só o Flamengo. A gente olha para alguns clubes pequenos e médios, e aí eu estou usando o parâmetro de receita de televisão. E esses clubes acham que essa nova MP abrirá uma margem para a democratização das transmissões, que hoje em dia é a principal fonte de renda desses clubes. E quando a gente faz uma comparação do Rio de Janeiro, por exemplo, Vasco, Botafogo e Fluminense receberam 18 milhões pelo Campeonato Carioca e o Flamengo não negociou com a Globo, os demais participantes receberam entre 2,6 milhões e 6,5 milhões. Para os pequenos ainda é um dinheiro menor, mas mesmo assim alguns clubes veem essa medida com um certo entusiasmo. O que você acha sobre essa questão? Por exemplo, o Bahia, que tem um projeto que é bastante elogiado. Como que esses times podem se beneficiar dessa medida? E aí, só um adendo, Luiz, antes de você responder, é importante dizer que a maior parcela da arrecadação dos clubes vem da televisão e vem da TV Globo, que é importante pontuar, ela tem exclusividade da transmissão na TV aberta e na TV fechada ela disputava com a Turner, mas a Turner já indicou que não vai continuar investindo no futebol brasileiro, então o tamanho da TV Globo nas transmissões é gigantesco, e gigantesco também nas receitas dos clubes. Super bacana a questão que vocês pontuaram, porque talvez venha daí esse choro da Globo, né? E por isso que eu não acho que é legítimo o choro. E por que isso modifica estruturalmente o nosso futebol? Voltemos a pensar no Campeonato Carioca. Aquelas equipes médias, consideradas médias e pequenas, que recebiam um valor considerável, mas era uma aquisição de direitos para que a Globo, se tivesse o interesse, explorasse. Então talvez eles não teriam, como não vinham tendo nos últimos anos, espaço. Ou seja, eles vendiam o seu produto, mas o seu produto não era utilizado. Agora vamos pensar esse clube, sei lá, Volta Redonda, aí a gente pode pensar uma série de exemplos. Esses clubes que podem ter, sim, atratividade para determinada região, em determinada plataforma, e eles podem explorar de forma diversa essa atratividade. Hoje, determinada quantidade de acessos no YouTube gera receita aquele dono do canal, aquele usuário. Talvez esse clube que recebia um valor para um direito que não seria explorado, ou seja, por mais que ele licenciasse o seu produto, mas esse produto não ia ter exposição, agora ele pode talvez buscar uma receita aproximada ou até maior e ter efetivamente a exposição do seu produto. Acho que por isso que nós podemos ver os grandes clubes também achando positivo essa mudança, mas em especial os clubes médios e os pequenos achando espetacular, porque quando um Bahia, que tem uma força muito grande em todo o país, mas em especial no Norte e no Nordeste, olha o seu mercado e diz, agora eu vou poder explorar e não dependo da Globo para colocar o meu produto na prateleira. Quer dizer, eu posso tentar rentabilizar e ter o produto na prateleira. O torcedor do Bahia, o simpatizante do Bahia, pode encontrar uma forma de ter a conexão com o Bahia em outra plataforma. Acho que vem desta linha. E hoje, quantas plataformas nós temos, quantas formas nós temos de interagir? O que eu acho importante nós pensarmos é que, provavelmente, nós tenhamos uma quebra de paradigma grande, porque na década de 70, e o modelo era o modelo vigente até a MP, nós tínhamos uma forma de consumir o futebol linear, ou seja, você fica de frente ao televisor e recebe ali o conteúdo, ponto. Mas hoje nós vemos outras formas de experiência em outras áreas e ainda não víamos no futebol. Agora talvez nós possamos ver. Agora está na mão do clube, dos clubes, ser
bastante criativo para criar alternativas, experiências diferentes. Num canal específico que vai transmitir a partida, você pode ter ali acesso às imagens dos atletas, não só chegando ao estádio, mas no vestiário, numa preleção. Ou seja, você tem uma outra forma de ter a experiência, de dar a experiência ao consumidor, que não era o que era visto pela Rede Globo, porque a Rede Globo tem outros interesses. Então, nesse sentido, nós temos um ganho expressivo. E acho que vem daí a grande euforia dos clubes. E para produzir esse programa, a gente inclusive procurou alguns clubes. A assessoria de imprensa do Cruzeiro soltou para a gente uma nota dizendo que o clube enxerga com bons olhos a possibilidade de emancipação, essa foi a palavra que ela usou, e trabalha em prol sempre da negociação coletiva dos direitos. Quando a gente fala em negociação coletiva, a gente pode estar falando em várias coisas, mas eu queria citar uma proposta de emenda a essa medida provisória do deputado federal Pedro Paulo, que obriga os clubes a formarem uma liga para negociarem os direitos de transmissão. Inclusive, imagino, até pela segurança, pela tradição e por todo o resto, que a primeira a ser procurada dificilmente não vai ser a Globo. Eu acho que os clubes sempre vão atrás da Globo em primeiro lugar. No entanto, essa formação de uma liga obrigatória, na sua opinião, é o caminho para o futuro do futebol no Brasil e para o futuro da negociação de transmissão no Brasil? Tenho 3 respostas para essa pergunta. A primeira, não. A segunda, não. A terceira, não. Veja só, você citou a questão do Cruzeiro e a palavra que o Cruzeiro utilizou foi emancipação. Acho bacana nós pensarmos nesse sentido, que é realmente uma mudança de paradigma, então. Agora, o próprio segundo ponto dispõe, mas o Cruzeiro continua com a visão de negociação coletiva. Porque imagino que o Cruzeiro tenha muito claro que pode também enfraquecer a corrida, a busca individual de negociação. Porque, de novo, vamos pensar nos modelos que nós temos no mundo. Talvez o melhor modelo é o modelo inglês, em que todos os clubes entendem da importância do principal produto ser a competição, o campeonato, para que cada vez este campeonato, este produto seja mais forte e que, numa negociação coletiva, todos tenham mais força. Isso é muito comum na questão da negociação das ligas americanas, em que o modelo de esporte é diferente. O modelo é um modelo quase que de franquias, então tudo que é decidido em prol da competição, da liga, e liga se leia todos. Agora, uma questão é a liga, é o modelo que nós temos visualizado, outra coisa é a imposição do poder estatal para que haja liga no Brasil. O deputado Pedro Paulo tem um projeto interessante de clube-empresa tramitando no Congresso, não é? Nesse momento ainda está na Câmara. Provavelmente haverá convergência a um projeto do Senado e esse talvez seja um caminho bacana, quer dizer, dar aos clubes a possibilidade de optarem a se transformar em clube-empresa. Agora, desculpe, foi uma medida completamente sem sentido a emenda proposta e eu explico por quê. O nosso modelo de esporte está esculpido na Constituição do Brasil. A Constituição de 88, no seu artigo 217, trouxe qual que é o modelo que o nosso Estado, que o Brasil, define o esporte. Então, o esporte é um direito de todos nós, cidadãos brasileiros, mas o Estado tem a obrigação de fomentar o esporte e lazer e traz uma autonomia, em especial de organização, às entidades de prática desportiva e de administração desportiva. Basicamente, é nós pensarmos que existem 4 tipos de manifestação do esporte. Existe a manifestação educacional, a manifestação lazer, a gente bateu a nossa bolinha no final de semana, e a manifestação rendimento. E dentro da manifestação rendimento é que nós encontramos o nosso sistema associativo de clubes. Por isso que é importante entender qual a natureza jurídica da CBF. A CBF é uma associação civil. É uma associação civil que está vinculada a uma outra associação civil suíça, a FIFA. E quem está vinculado a essa associação nacional brasileira, a CBF? Os clubes que têm a sua formatação, a maioria dos clubes constituído por uma associação, e o importante é nós entendermos que este alinhamento ele é privado, ele não é por força do poder público. Então essa emenda é descabida, no meu sentido, porque ela viola o artigo 217 da Constituição. Por isso que é importante nós todos compreendermos,
pode ser bacana no Brasil nós termos uma liga? Pode sim, mas para que esta liga integre o Sistema Federativo Associativo FIFA, isso precisa vir da ordem privada e a CBF, que é uma associação civil brasileira, precisa reconhecer. É isso que acontece nos outros lugares do mundo. Na Federação Inglesa, ela que participa do Sistema Federativo Associativo FIFA e ela reconhece a Premier League. Na Espanha, a La Liga, uma entidade específica reconhecida pela Real Federação Espanhola. Por isso que no Brasil naufragou o projeto da Primeira Liga, porque não houve um alinhamento dos clubes com a CBF, e a CBF, por força desse sistema associativo, dispôs, olha, clubes, como eu não reconheço essa competição, inclusive eu poderia puni-los, mas eu vou fazer vista grossa, eu só não reconheço essa uma competição não oficial. Então, é preciso compreender qual o modelo de esporte do nosso país, de acordo não só com a lei ordinária, a Lei Pelé, a Lei 9.615, mas já com o desenho está esculpido na Constituição Federal. E entender que o esporte que nós olhamos, que é o esporte de alto rendimento, por vezes, na maioria das vezes, ele tem a sua base privada. No Brasil, nós poderemos ter uma competição que não faz parte do sistema FIFA. Isso é possível. Agora, será que interessaria para nós esse modelo? O que parece, então, né, resumindo e encerrando esse bloco do programa, Luiz, é que essa discussão está permeada de muitos aspectos interessantes que podem mudar o futebol brasileiro para melhor, só que ela está sendo feita de uma forma totalmente torta, atropelada, o que faz com que a gente precise se debruçar sobre o assunto e explicá-lo tintim por tintim para que não tenha nenhuma ponta solta. Eu te agradeço demais pela participação aqui com a gente no Bola na Agulha hoje, e a gente reitera que é muito importante continuar em cima dessa questão, porque não tem nada resolvido, né? Pode ser que esse texto da medida provisória nem passe e perca o efeito, ou pode ser que passe com uma série de alterações por conta das emendas. Tá certo, eu fico à disposição aqui, recebo o convite como convocação, então estou à disposição. É sempre muito bacana poder abordar esse tema. Reitero aqui que o nosso modelo de esporte é um modelo ultrapassado. A nossa legislação precisa avançar, inclusive o nosso modelo precisa ser melhor, mas isso demanda debate. Nós precisamos debater com todos do ecossistema. Na canetada não vai adiantar, nós só vamos ter ainda mais problemas e vamos ficar cada vez mais distante dos principais países que têm o futebol aí como grande esporte. Só para encerrar, Luiz, fala para o pessoal onde eles podem encontrar seus textos, onde eles podem te encontrar na internet. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, né, Luiz? No Instagram, por exemplo, é Luiz F.A. Marcondes. E eu escrevo toda sexta-feira uma coluna no site Lê em Campo, que é capitaneado aí pelo grande jornalista Andrei Campos, muito tempo da Globo. E também nós temos um canal, eu presido o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo, né? Toda a região latino-americana, além de Portugal e Espanha. E nós temos também um canal no YouTube, inclusive já com uma conferência que nós fizemos aí no pós-pandemia. Quem quiser, enfim, e também puder mandar mensagem, eu fico sempre à disposição. Ótimo, Luiz. Muito obrigado, hein? Tá certo. Um grande abraço a todos os amigos. E antes da gente encerrar o programa, deu uma esticadinha um pouco a mais do que o normal, porque o assunto pedia isso e tinha várias pontas que a gente tinha que amarrar. A gente lembra que a gente sempre faz um monitoramento nas redes sociais para entender quais assuntos apareceram entre os mais comentados, entre os mais falados. E essa semana, infelizmente, não tinha como ser outra que não o absurdo que foi o goleiro Bruno, ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio, ter sido escolhido para ser o garoto propaganda de um canil. E para quem não lembra, ele foi condenado lá em 2010 pelo assassinato e ocultação do cadáver e hoje ele cumpre prisão em regime semiaberto desde julho de 2019. E o que mais choca é que testemunhas desse crime afirmam que ele e os seus cúmplices deram os restos mortais da modelo a cachorros da raça Rottweiler na ocasião. E o ponto aqui, gente, não é defender pena de morte, prisão perpétua ou um aumento do punitivismo. Ninguém aqui está defendendo isso. A grande questão é, ele foi condenado pelo assassinato e a ocultação do cadáver foi justamente dar os restos mortais de uma mulher para os cachorros comerem. É um nível de crueldade muito grande e que assusta. Então qualquer tipo
de ironia em cima de um crime desse não pode sequer ser tolerado. Eu acho que essa situação coloca a luz sobre um aspecto interessante, sobre como, em primeiro lugar, como crimes de feminicídio não são levados tão a sério, e ainda mais quando crimes como esse são cometidos por pessoas que ocupavam um posto de idolatria. Ele tem o direito de cumprir a pena, de sair da cadeia, de ter sua liberdade restaurada, mas ele não tem o direito de brincar com o crime que ele cometeu e brincar com a família de uma vida que foi perdida. Eu acho que é esse o grande ponto e é por isso que a gente traz esse assunto à tona nessa edição do Bola na Agulha. E lembrando que ele já tinha voltado à tona com alguns clubes que tentaram o recontratar durante seu período em que ele estava fora da cadeia. Todas essas tentativas fracassadas, obviamente, depois de terem sido rechaçadas por todos. Bom, e depois desse absurdo que a gente relatou aqui, o Bola na Agulha vai chegando ao final. Agradecer mais uma vez a presença entusiasmada do Guilherme e do Álvaro. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Gabriel, e eu que reitero mais uma vez a minha alegria de estar ao lado de pessoas como vocês. Ao lado de você, Gabriel, e ao lado do Álvaro, que chegou nessa temporada abrilhantando e tocando os nossos corações com sua voz aveludada. Muito obrigado, Álvaro. De nada, Guilherme. Eu queria pontuar só o seguinte, eu acho que a gente tá com uma relação aqui trocando muito amor, né? Bombas de amor todos os programas. E o meu receio é de que quando o isolamento social termine e a gente tenha que se ver no estúdio, isso termine. Espero que não. Espero que a gente continue sendo muito agradável com o outro. Não, com certeza, presencialmente será uma gravação muito acalorada e cheia de afeto. E só lembrar todo mundo que está ouvindo a gente, seguir o Bola na Agulha nas redes sociais. Em qualquer rede social que você procurar, o Bola na Agulha vai estar lá. No Twitter e no Instagram, @Bola na Agulha, com um A só depois do N antes do G. E Bola na Agulha normal no Facebook e no YouTube. Por lá a gente replica trechos do programa e esquenta as pautas seguintes dos programas que vão vir. Muito obrigado e um abraço.